Os veículos blindados pesados de reconhecimento de 6 a 8 rodas é uma série e foram usados pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. No exército alemão, carros blindados eram destinados às missões tradicionais de cavalaria de reconhecimento. Eles exploravam a frente e o flanco de unidades mecanizadas em avanço para avaliar a localização, força e intenção do inimigo. Sua principal função era o reconhecimento, mas eles enfrentaram unidades semelhantes ou leves e às vezes tentariam capturar patrulhas inimigas. E o pesado Panzerschleppwagen foi uma grande e mais rápida adição ao exército alemão. As versões originais de 6 rodas eram baseadas em um caminhão 6x4 com carroceria blindada, mas em 1937 estavam sendo substituídas por versões de 8 rodas. Esses veículos foram usados durante a guerra em vários países e primeiro viram combate na campanha contra a Polônia e na batalha pela França. Mais tarde, eles foram usados nas campanhas da União Soviética e do Norte da África. E as condições climáticas extremas em ambas as áreas provaram ser severas demais para o veículo. Na União Soviética, as condições adversas do solo imobilizaram 150 SD KFZ-232 durante a primeira estação chuvosa da campanha. A velocidade dos carros de 8 rodas os tornou os melhores veículos de reconhecimento que Rommel tinha para reconhecimento de longo alcance em todo o vasto território desértico. O SD KFZ-232 tinha 15 mm de blindagem de aço ligeiramente inclinada na frente, 8 mm nas laterais e 10 mm na parte traseira, com 6 a 5 mm de blindagem na parte superior e inferior. Esta blindagem foi projetada para fornecer proteção contra fogos de armas pequenas e fragmentos HE e era ineficaz contra armas mais pesadas. E após a campanha francesa, uma placa de blindagem frontal espaçada adicional foi colocada para fornecer melhor proteção. E a blindagem foi aumentada para 30 mm na série posterior SD KFZ-234, mas no entanto não foi projetada para fornecer proteção contra armas antitanque. O SD KFZ-232 estava armado com um canhão automático KWK-30L55 de 20 mm. Este canhão era baseado no canhão antiaéreo Flak 30 de 20 mm e era capaz de disparar a uma taxa cíclica de 280 tiros por minuto. O canhão de 20 mm não foi projetado para destruir tanques inimigos e experimentos foram feitos para substituí-lo por um canhão mais pesado, o que resultou no SD KFZ-234-2. O canhão de 50 mm do SD KFZ-234-2 podia penetrar e destruir carros blindados e tanques leves aliados, mas essa não era a função do veículo. A função pretendida era que a blindagem do carro protegesse a tripulação de fogo de armas pequenas durante missões de reconhecimento. E usando munição altamente explosiva, o canhão automático de 20 mm era altamente eficaz contra a infantaria e veículos não blindados. Grande sucesso também foi alcançado pela substituição da munição explosiva perfurante de blindagem regular por munição composta perfurante de armadura rígida, mas essa munição estava em escassez. As versões de produção do SD KFZ-232 foram equipadas com motor a gasolina Bolsinag L8VG de 8 cilindros, com 153 cavalos de potência, que proporcionava uma velocidade máxima de 85 km por hora e um alcance de 300 km. E uma tripulação de 4 pessoas era típica, o comandante e o artilheiro sentavam-se na torre.
O SD KFZ 232 empregava um arranjo de motorista duplo, com o motorista sentado em cada extremidade do veículo. Isso permitia que o veículo fosse conduzido em qualquer direção, ou seja, para frente e para trás com facilidade. Todas as versões de 6 rodas foram produzidas de 1932 a 1937. O primeiro dos carros blindados alemães, o SD KFZ 231, foi baseado em um chassi de caminhão Daimler-Benz 6x4 modificado. O 231 foi armado com um canhão automático KWK-30 L55 de 20 mm e uma metralhadora MG13. O 231 foi introduzido em serviço em 1932 e começou a ser substituído em 1937, quando o exército alemão mudou a produção para carros blindados de 8 rodas em vez de 6. E apesar de terem sido substituídos, eles foram usados por unidades de reconhecimento durante a invasão da Polônia, a Batalha pela França e a invasão da União Soviética. Eles foram retirados posteriormente para uso em segurança interna e treinamento. A tripulação consistia em um comandante, artilheiro, motorista e um operador de rádio. O 232 carregava um rádio FU-11 de médio alcance e um rádio de curto alcance. Este modelo era muito distinto por causa da antena pesada sobre a maior parte do casco. Esta antena era suportada por 2 tubos de conexão verticais isolados nos cantos traseiros e uma construção de tubo em forma de U invertido nas laterais da torre, com uma junta central que permitia à torre sua travessia completa de 360 graus. O SD KFZ 263 era um veículo com equipamento extra de rádio de longo alcance e um operador de rádio adicional. E para dar suporte ao equipamento adicional, a torre foi omitida e a superestrutura foi elevada e apenas uma única metralhadora foi colocada. Como o desempenho off-road dos carros blindados de 6 rodas foi considerado insuficiente, o Departamento de Artilharia do Exército assinou um contrato com a Bulsen para desenvolver um carro blindado de 8 rodas com tração em 4, com direção nas 4 rodas e 2 posições de motorista, na frente e atrás. A Dautwerk em Kiev foi contratada para projetar a carroceria blindada. A torre na série 231 a 232 foi alterada para um formato hexagonal para aumentar o volume interno. Foi também equipada com um canhão automático KWK-30 L55 de longo alcance de 20 mm e uma metralhadora MG34 de 7,92 mm. Os SD KFZ 231, 232 e 263 foram inicialmente construídos em chassis ligeiramente modificados para suas necessidades. A partir de julho de 1942, eles foram construídos no mesmo chassi de carro padrão da Wehrmacht e tiveram sua blindagem aumentada para 30 mm. E a partir de setembro de 1941, um motor mais potente foi instalado, fornecendo 180 cavalos de potência em vez de 155. E no final de 1940, placas de blindagem angulares foram montadas cerca de 50 centímetros na frente dos veículos. Essa blindagem adicional foi adaptada para veículos mais antigos e eliminada com a introdução da blindagem frontal reforçada em julho de 1942. O SD KFZ 233 foi equipado com um canhão KWK-37 de cano curto de 75 mm e baseado na superestrutura de topo aberto do veículo de rádio SD KFZ 263 de 8 rodas. 109 desses veículos foram construídos na fábrica de Bulsen entre dezembro de 1942 a outubro de 1943. Esta variante da série SD KFZ entrou em serviço durante 1942 e permaneceu em uso durante toda a guerra.
eles foram emitidos como um pelotão de 6 veículos em apoio a batalhões de reconhecimento. A série SD-KFZ-234 era um projeto completamente novo, de tamanho e aparência semelhante à família SD-KFZ-231 que eles substituíram. Eles eram movidos por um motor diesel Tatra e uma diferença externa são os paralamas de peça única em comparação com os paralamas de 2 peças da série 232. O SD-KFZ-234-1 foi equipado com um canhão KWK-38 L55 de 20 mm e uma metralhadora coaxial MG-34 ou MG-42 de 7,92 mm em uma torre giratória de 6 lados com topo aberto. O topo aberto era protegido de granadas por uma estrutura coberta de malha. O SD-KFZ-234-2 tinha uma torre adaptada do cancelado VK-1602 Leopardo, montando um cano longo de 50 mm, semelhante à arma usada anteriormente nas versões posteriores do Panzer III. Ele pesava quase 12 toneladas, mas ainda assim era capaz de atingir 85 km por hora, e era um dos carros blindados mais fortemente armados disponíveis. No entanto, o engajamento era estritamente desencorajado devido à sua blindagem fina e também devido à sua função pretendida de reconhecimento. E o carro blindado poderia ser dirigido para trás pelo operador de rádio em uma emergência. A produção em série começou em dezembro de 1943 e terminou em julho de 1944, com a produção mudando para 234-1 e 234-3. Esta versão, o SD-KFZ-234-3, como a versão 233, carregava o canhão K51 de 75 mm de cano curto, em uma superestrutura aberta e elevada. A baixa velocidade do canhão tornava seu projétil perfurante ineficaz contra a maioria dos tanques aliados, mas permitia que o invólucro do projétil HE fosse mais fino e, portanto, continha mais explosivo. E o projétil antitanque altamente explosivo para esta arma, no entanto, era muito eficaz contra os veículos. E em dezembro de 1944, a produção terminou a favor do 234-4. O SD-KFZ-234-4 é outra variante de 8 rodas, mas montando um canhão antitanque PAC-40 L46 de 75 mm em um compartimento aberto. Esta variante era similar à série de caça-tanques Marder, pois era um veículo antitanque fracamente blindado e de capota aberta, que não conseguia enfrentar a blindagem inimiga de frente.